Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez aqui estamos para uma videoaula onde você vai receber dicas para usar aí na sua pregação. E hoje nós falaremos da palavra que se encontra registrada em Mateus, capítulo 6, verso 33, que diz assim: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, para iniciar a sua pregação, você já precisa entender isso aí. Que coisas que vos serão acrescentadas, né? Nós precisamos entender qual promessa é essa que o Senhor está fazendo. Porque aí já começa, né? O Senhor ele faz uma promessa para aquele que busca a sua justiça, o seu reino. Então, nós precisamos começar por aí, fazendo com que as pessoas venham entender que, em primeiro lugar, na vida do cristão, ele precisa priorizar a obra do Senhor. Deus precisa ser a sua prioridade para que essa promessa venha se cumprir na sua vida. Que promessa é essa? É de coisa grande? É de ficar rico? Não. É o básico. O Senhor não vai deixar faltar o básico. Por quê? O Senhor sabe das nossas necessidades. Nós precisamos nos vestir, nós precisamos de medicamento, nós precisamos de um teto, nós precisamos de nos alimentar e o Senhor sabe disto. Então, ele deixa até um exemplo que você pode usar aí na sua pregação, que ele disse até nem Salomão se vestiu como os lírios do campo. Então, é isso aí. O Senhor ele vai nos dar o básico. Ele não vai nos deixar passar necessidade se nós estivermos dentro desse princípio. Isso aí é um princípio que nós precisamos priorizar o Senhor. Então, para iniciar, você já vai iniciar desta forma, onde nós não podemos colocar os bens materiais, não podemos ser materialistas, em primeiro lugar, porque em primeiro lugar vem o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí depois, nós precisamos defender o Senhor como o justo. Por que nós precisamos defender o Senhor? Porque tem pessoas que dizem que, por causa do mal que existe no mundo, as pessoas que sofrem, eles acusam o Senhor de ser injusto. Essas pessoas são as pessoas que vivem no ateísmo. Então, essas pessoas, elas dizem que se o Senhor fosse justo, não haveria tanto sofrimento no mundo. Não haveria tanta falta de cuidado no mundo. Aí é que nós precisamos entrar com a palavra para defender o Senhor como o justo. Por quê? O Senhor, ele é justo e ele é fiel. E ele disse para o homem que se ele desobedecesse, teria consequência. E isto é fruto de quê? Da desobediência, do pecado. Deus não fez para ninguém para sofrer. O homem é que procurou, é que entrou por este caminho. E nós, por causa disto, sofremos, padecemos necessidade e há tanto sofrimento no mundo. Aí nós precisamos defender o Senhor como justo. Ele é justo. E ele fez
E isso daí é consequência. Então, nós precisamos defender o Senhor. Agora, uma pessoa que está nessa vida de sofrimento, se ele decidir sair desta vida e vir servir ao Senhor e colocar o Senhor em primeiro lugar, aí sim, esta pessoa vai ser cuidada. Mas Deus não fez promessa de riqueza para ninguém. Ele promete cuidar, mas não promete dar riqueza, fazer ninguém ficar rico. Ele pode fazer uma promessa individual para alguém, para mim, para você, mas a promessa dele é cuidar, onde não vai faltar nada. Agora, se a pessoa que está nessa situação de sofrimento, por falta de coisas necessárias do seu dia a dia, e essa pessoa vir a priorizar o Senhor, essa palavra vai se cumprir na vida dela. Certamente, com certeza, porque o Senhor, ele não mente. E aí nós precisamos, então, aí defender o Senhor como o justo. E não deixar que certas pessoas acusem o Senhor de injustiça. Buscar a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. E aí você pode entrar pela palavra, onde tem pessoas que buscam tantos bens materiais, que eles não conseguem enxergar nada além dos bens materiais. São pessoas que são adoradores de Maomé. Por quê? Uma pessoa que coloca dinheiro em primeiro lugar, riqueza em primeiro lugar, ele é adorador de Maomé. E o Senhor, ele não aceita adoração dividida. Ou adora só ele, ou fica só com outros deuses, como Maomé. E aí tem gente que prioriza Maomé. A pessoa já tem casa para morar, já tem um carro para andar, tem uma vida estabilizada. Mas ele quer mais, mais e mais. E ele não prioriza as coisas de Deus. Ele não é grato pelo aquilo que Deus já deu para ele. Então aí é que já entra o perigo, que a pessoa já entra pelo lado do materialismo e prioriza Maomé, prioriza o dinheiro. E isto é tão sério, e às vezes a pessoa não entende essa idolatria que as pessoas têm pelos bens materiais, essa idolatria que a pessoa tem pelo dinheiro, e se torna um adorador de Maomé, idolatra Maomé. E aí você precisa entrar nessa parte, se você quiser, né? Você poderá estar entrando nesta parte, onde a pessoa está vivendo no erro, está sendo idólatra, correndo atrás dos bens materiais, e essa pessoa não, e as pessoas que vivem assim não conseguem enxergar o que o Senhor tem para elas, que é muito maior do que bens materiais. E aí você, falando sobre isso, abrindo os olhos dos seus ouvintes sobre o perigo de adorar a outro Deus e idolatrar o dinheiro, você pode estar finalizando a sua pregação, onde você vai induzir os seus ouvintes, você vai trazer uma palavra de ânimo, onde eles só precisam priorizar o Senhor. É tempo de priorizar o Senhor, é tempo de uma nova oportunidade, colocar o Senhor em primeiro lugar, buscar primeiro o Senhor e a sua justiça, e nada vai lhes faltar. E você pode estar dando esta garantia certeira de que nada vai faltar, porque
é promessa do Senhor. E aí você finaliza a sua pregação colocando tudo que o Senhor tem feito, os seus feitos, a sua grandeza. Você pode finalizar a sua pregação, lembrando os feitos do Senhor, lembrando o amor do Senhor, a misericórdia do Senhor, a compaixão do Senhor, o que Ele fez por nós, o que Ele ainda vai fazer, que existe algo nos esperando, muito mais do que o dinheiro, muito mais do que uma vida física, uma vida materialista. Nós viveremos na eternidade. E, enfim, o Senhor vai te dar palavra, e assim você vai enaltecer, engrandecer o nome do Senhor, engrandecer o nome do Senhor com a justiça dele, com a fortaleza dele, com tudo que ele tem feito por nós, e assim você vai colocar um ponto final na sua pregação, dando às pessoas a certeza de que, se eles estiverem no centro da vontade de Deus, eles vão viver bem e nada vai lhes faltar. Espero que você tenha entendido, faça um bom proveito desta palavra. Em breve estaremos aqui com mais ensinamento, com mais dicas para você. Que Deus te abençoe. Fica com o Eterno.